Você concorda que esse cérebro tem menos freio? Se ele tem menos freio, ele pensa mais. E a probabilidade dele ter mais pensamentos negativos é enorme. Tem um aqui que é do Carlos, 27 anos, programador. Por que eu fico acordado a noite toda pensando em uma coisa aleatória? Essa é fácil, porque você tá jogando muito videogame, Carlos. Próxima pergunta, Roberto. Tô brincando, Não sei vai se é lá. aleatório. Olha, é muito comum a gente ter que lembrar, eu falei muito do risco de dependência químico-comportamental, mas a gente tem que lembrar também que o Tem a dependência TDAH... comportamental? Você pode ser viciado em uma substância, como cocaína, como LSD, como substâncias que são feitas para viciar, como você pode League ser of Legends, viciado, entendi. né? Ser viciado em comportamento, por exemplo, rede social é um comportamento, Entendi. né? por isso Jogo é um Por isso que você comportamento. falou que é criado pra aquilo, né? É literalmente. Exatamente, para liberar essa dopamina barata. Mas a gente tem que ver o seguinte: pacientes com não diagnóstico têm muita chance de desenvolver mais cedo transtornos comórbidos. O que significa isso? Que o TDAH é muito difícil ele vir sozinho. Quando ele chega para o diagnóstico, ele, em geral, já tem um transtorno de ansiedade associado. Então, às vezes, ele nem vai pelo TDAH, né? Ele vai Não. porque ele tá ansioso, porque ele tá deprimido. Ou porque está com pânico. Pânico, em termos de ansiedade, é o transtorno que mais leva as pessoas a buscarem ajuda rapidamente. Por quê? É tipo... Porque o pânico é uma crise que dura ali entre 20 minutos e 40 minutos, mas é uma crise horrível, porque a pessoa tem quase certeza que vai morrer, porque ela tem taquicardia, falta de ar, sensação de desmaio, náuseas, e a sensação mesmo, tipo assim, vou morrer. A pessoa acha que está tendo um problema Um cardíaco. ataque cardíaco. Por sinal, a gente botou nas nossas redes um carrossel muito bacana sobre isso, sobre a diferença entre os transtornos de ansiedade e os patologias cardíacas, como é que se distingue. Que Tá legal. lá no carrossel. Agora, eu pergunto assim, né? Da onde que viria o pânico do TDAH? Como que o TDAH desenvolveria esse pânico? Porque, olha só, você concorda que você tem um cérebro que funciona mais no sentido de pensar mais, numa velocidade maior? Você concorda que esse cérebro tem menos freio? Se ele tem menos freio, ele pensa mais. E a probabilidade dele ter mais pensamentos negativos é enorme. E ansiedade cursa sempre com pensamentos negativos. E o que o pensamento... Por quê? Porque a ansiedade é o contraponto do medo. Medo e ansiedade são duas moedas. Duas não, uma mesma moeda das duas faces. Um cara e um coroa. Um é medo, outro é ansiedade. Tá? Então, o medo faz a gente ficar, mas será? Por exemplo, você está sozinho em casa e começa um barulho. Será que não sei o que? Será que não sei o que lá? Eu desço, eu vejo. Isso é o medo. Não desça. Na dúvida, não desça. E isso faz com que o teu cérebro pense primeiro em possibilidades negativas. Ixi, Por entendi. que negativas? Porque o cérebro Para sobreviver, no caso? para sobreviver. O O instinto de circuito é o sobrevivência? circuito que já vem instalado. Né? É o instinto de sobrevivência. Eu tenho que ter medo para me proteger e sobreviver. Isso é inconsciente, não tem jeito. Isso está lá. Isso já nasce rodando. Tá no DNA, né? Não no DNA, tá na nossa história, tá na nossa estruturação mental, cerebral. A gente vai botando outras coisas. Por isso que a gente pode, com o conhecimento, com o treino certo, a gente pode diminuir a ansiedade. Porque a gente pode falar de forma consciente, eu sei que meu cérebro tem que me defender, mas eu sei também que às vezes ele exagera. E o exagero de defesa gera medo, acúmulo de medo, gera ansiedade. Você vê, tudo que é publicidade, que trabalha o medo, não precisa nem só publicidade, políticas. Edward Bernard, você pegava lá, era greeting ou fear, né? Que é o medo ou o desejo. Seria o greeting, não sei. Porque o desejo também é um circuito já instalado, claro. Caraca. Você precisava ter 2 circuitos, tá? Quem nos criou, o designer? O cérebro da gente vive em tempos muito mais modernos, mas ele é primitivo, ele é igual aos nossos pais.
A musiquinha do Belchior. Uhum. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Se a gente não tem sabedoria para mudar isso. Porque o cérebro é a mesma estrutura. O que que acontece? Você tinha que ter o circuito do medo para sobreviver e você tinha que ter o circuito da recompensa para reproduzir. Entendi. A única Aí distração. o ser humano vai lá e faz tudo errado agora. O problema é que hoje a gente tem distração orgulho. demais. Não, que orgulho da minha profissão, né? A gente pega os dois e faz errado, faz os dois pro mal. Que loucura. Eu acho que existe Então, o marketing do bem. Seria a pior fase pra estar vivendo, né, pra uma pessoa com TDAH estar sobrevivendo? Seria esses tempos de agora, com esses estímulos, esses estudos? Não, o excesso de estímulo, de distração, dificulta muito. Tanto que eu acho que hoje em dia tem excesso de diagnóstico de TDAH. Porque tem muita gente que está com excesso de distrações tecnológicas, excesso de informação, que informação não é conhecimento. A gente nunca teve tanta informação. Mas se a Verdade. gente não aprende a selecionar, a estruturar o nosso conhecimento, a fazer a coisa certa, a gente está jogando o cérebro num funcionamento que, no mínimo, vai gerar ansiedade. Então tem gente que fala assim, eu estou muito distraída. Aí você vai falar, mas você sempre foi assim? Não, nos últimos 4 anos. Aí você vai ver, nos últimos 4 anos, a pessoa passou a usar a rede social. A média de uso de rede social no Brasil hoje é 9 horas e 13 minutos. Caraca, é, Por pessoa. é uma jornada de trabalho. Mais. Verdade, E aí você 8 horas, né? bota a média, que é a segunda maior do mundo. Acho que a gente só perde para a Índia. Se você for botar isso, não está sobrando tempo para essa pessoa fazer necessidades básicas. E ela não está dormindo às 8 horas. Não tem como. E não está trabalhando. Como deve. Deve estar indo, mas Na verdade, a África do Sul tá com 9 horas e 38 minutos. África do Sul? África do Sul. A Índia também tem uma média muito alta. Deixa eu pegar. Mas eu acho que é porque a Índia tem aquela disparidade social, né? Acaba que aí o pessoal que não tem acesso ao telefone pode jogar pra baixo. Mas eu acho que a Índia também tá Deixa eu aí. pegar aqui, ó. Então o Brasil deve estar em terceiro. Brasil é o segundo. Segundo Você acertou, mesmo? O Brasil é o segundo. África do Sul, Nós Brasil. estamos ruins, viu? Exatamente. Isso é muito ruim, porque assim, estamos tendo uma epidemia de TDAH ou estamos tendo uma epidemia de distrações de pouco conteúdo? E isso faz com que as pessoas não estejam tendo E acaba que foco e qualidade de informação. Porque, assim, informação não é conhecimento. Conhecimento é quando você pega boas informações, junta, estuda, escreve e sabe reproduzir. Aí você começa a ter conhecimento. E quando a gente pega, assim, por exemplo, igual esse mundo de hoje, que foram tudo feito pra isso, né? Igual usando o medo ou o desejo. E qual outras áreas da vida que eles podem estar usando isso, além da rede social? Porque aí vai prejudicar mais ainda o TDAH. Tudo. Tudo. Tudo que mexe com o medo vai te gerar ansiedade. Para poder te vender produtos que, teoricamente, você vai te propor segurança. E tudo que mexe com os seus desejos vai te gerar necessidade. Se você não controlar aquilo, vira uma necessidade. Entendi. Isso pode ser usado em todos. Isso pode ser usado por um líder religioso que faz você ficar tão amedrontado com a fúria de Deus, quando na realidade Deus não é que nem a gente. Ele é muito melhor, né? Não, imagina, tem gente que fala assim, Deus vai me castigar, meu amor, a vida castiga. Deus não. Não, Deus vai dizer assim, nossa, né, já pensei que você tinha aprendido isso, você ainda tá aí, meu filho, não tem problema, teremos outras oportunidades. Eu espero a sua evolução espiritual, eu vou esperar. Tem um outro gráfico aqui, que esse é de 2024, que é da... Cadê aqui, ó? Snack... Nossa, não vou arriscar falar esse nome difícil, né? Mas é SN aqui, né? Que fala que a Indonésia tá em primeiro lugar, a Tailândia, a Argentina, a Arábia, Brasil e a Índia. Só que esse é de 2023, na verdade, feito em 2024. Tá. Então, eu nesse peguei ano, esse dado de 9 horas e 13. é de 2025. É 2025.
Olha quanto O a gente Brasil saltou. conseguiu piorar o seu... mas provavelmente, se ele melhorou muito em tempo de rede Se eu te social, falar, você não vai nem diminuiu acreditar a média. na educação. ou A no média era de rendimento. 5 horas. Era? Piorou muito. E piorou muito, porque a gente passou todo mundo, a gente Mas passou aí vamos Indonésia. questionar, será que não tem? Aí eu tô fazendo hipóteses, tá? Que a gente pode até falar sobre isso no próximo episódio. Mas eu acho que a gente tem que ver que tem muita gente direto nas redes sociais, porque é o link para jogos. Jogos É de quando azar. estourou aqui no Brasil, Foi né? quando estourou. Talvez esteja isso. Como tem muitos links em redes sociais para empréstimos consignados. Nós nunca tivemos tanto endividamento por empréstimos consignados. Tem uma coisa que eu aprendi em mais de 3 décadas atendendo pacientes. Entender a própria mente é o primeiro passo para transformar qualquer vida. E quando você também compreende a mente de quem está ao seu lado, seja um filho, um parceiro ou alguém que você cuida, tudo muda de perspectiva. Por isso, nessa Black Friday, eu trouxe algo que raramente eu faço. Pela primeira vez, juntei os 6 cursos mais pedidos por vocês em um único pacote. São 6 jornadas completas que eu dediquei anos para construir, traduzindo ciência complexa em conhecimento que você realmente pode aplicar no dia a dia. Estou falando do Mentes Inquietas, onde a gente mergulha no universo do TDAH, do Mentes e Manias, que desvenda o toque, do Mentes Aflitas, dedicada a quem convive com a ansiedade. Tem também o Mentes Perigosas, onde exploramos o transtorno da personalidade antissocial de forma séria e sem sensacionalismo. E também o Mentes Depressivas, que é um abraço científico para quem enfrenta a depressão. E por fim, o Mentes que Amam Demais, sobre a personalidade borderline, a dependência emocional e os relacionamentos que adoecem. Cada um desses cursos te dá ferramentas reais. Você vai aprender a reconhecer padrões, entender sintomas, saber quando buscar ajuda profissional e, principalmente, desenvolver um olhar mais compassivo para si mesmo e para os outros. Porque conhecimento científico, quando bem traduzido, liberta. Ele tira aquele peso da culpa, aquele medo do desconhecido e coloca clareza no lugar. E tem mais. Se você é meu aluno, já faz parte da comunidade de aprendizado, preparei um presente especial. Você vai receber um convite exclusivo para o HB, Human Being, nossa comunidade privada. É um espaço onde a gente continua essa conversa, troca experiências reais e constrói uma rede de apoio genuína. Esse pacote completo, que normalmente você precisaria comprar curso por curso, está com um valor especial que só vale durante a Black Friday. Se você sente que chegou a hora de entender melhor a sua mente e a mente de alguém que você ama, eu convido você para garantir sua vaga agora. O link está aqui na descrição. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e melhoria existencial. Te espero lá dentro. Um abraço e um beijo super carinhoso.